Boa tarde, quinto ano. Aqui é o professor Hélio. Eu vou gravar uma pequena videoaula para comentar a aula prática da semana passada, do dia 13 de agosto, ok? Prestem bastante atenção então. A gente está estudando a água e a primeira aula prática foi sobre água nos seres vivos. Aquela aula prática que a gente usou a batata e o arroz. Aí na semana passada, a gente começou a estudar um outro assunto, que são as mudanças de estado físico da água, certo? A água pode se encontrar nos estados sólido, líquido ou gasoso e ela pode mudar de um estado físico para outro. É disso que se trata, certinho? Então, na semana passada, eu pedi nessa aula prática 3 pequenos experimentos que vocês fariam depois do horário de aula e na casa de vocês, ok? No primeiro experimento, estava sendo pedido para que vocês tirassem um cubinho de gelo do congelador e colocassem lá sobre a pia da cozinha da casa de vocês. Fazendo isso, vocês perceberam que aconteceu o que está sendo ilustrado na imagem aqui do slide. Tá? O cubinho de gelo gradativamente foi derretendo. Olha, essa é uma mudança de estado físico da água. Por quê? Porque ela está passando do estado sólido para o estado líquido. Esse processo tem um nome, ele se chama fusão. Então vocês viram acontecer a fusão da água. E ela só aconteceu por causa daquele detalhe ali que está em destaque, ali de vermelho. Porque ela aumentou de temperatura. Quando a gente tirou o cubinho de gelo do congelador e colocou sobre a pia, a temperatura dele aumentou. Isso é que provoca a fusão da água. Ok? Um exemplo de fusão que acontece no ambiente natural é o derretimento das geleiras. É um fenômeno natural que ocorre no período mais quente do ano, ou menos frio, em que parte do gelo passa para o estado líquido. Acontece que com o aquecimento global, a quantidade de gelo que derrete das geleiras a cada ano tem aumentado, o que é um problema muito sério. Vamos para o segundo experimento. Na segunda parte, foi pedido o contrário. Foi pedido que vocês colocassem água da torneira em um copinho plástico, por exemplo, poderia também ser uma forminha de gelo como essa da imagem, e colocasse esse copinho plástico com a água da torneira no congelador e aguardassem cerca de 1 hora para observarem em seguida, ok? Olha, quando nós fazemos isso, vocês fizeram e perceberam que quando vocês foram observar a água da torneira que estava há 1 hora no copinho plástico no congelador, ela havia se solidificado, passado do estado líquido para o estado sólido. Esse fenômeno se chama solidificação e ocorre por causa da redução da temperatura. É o contrário da fusão, ok? Um exemplo de solidificação no ambiente ao nosso redor, na natureza, é a chuva de granizo, um fenômeno que todo mundo já viu. Ocorre no verão, quando lá no alto da atmosfera a temperatura está muito baixa e as gotinhas de chuva se solidificam antes de cair, provocando essa chuva de granizo. E na última parte da aula prática, na terceira experiência pedida, vocês deveriam colocar um pouquinho de água, uma pequena lâmina de água, dentro de um pires, de um pratinho. E nesse caso, vocês esperariam um tempo maior. Eu sugeri lá 5 dias, ok? De quinta-feira até terça agora passada. Vocês devem ter percebido que após 5 dias, a água do pires desapareceu. Ela sofreu um processo de mudança de estado físico chamado vaporização, em que a água passa do estado líquido para o gasoso devido ao aquecimento, ao aumento da temperatura. Ok? Então é o seguinte, olha, a gente tem na verdade 4 principais tipos de mudança de estado físico da água, certo? 3 deles a gente observou nessa aula prática que eu estou discutindo com vocês, da quinta-feira passada. A gente viu fusão, que é a passagem de sólido para líquido. Olha a setinha lá, ó, lá em cima.
A gente viu vaporização, que é a mudança de líquido para gasoso, ok? E a gente viu a solidificação ali embaixo, que é a mudança de líquido para sólido. A mudança de estado físico que está em destaque nesse esquema, a condensação, a gente vai observar na experiência de hoje, na aula prática de hoje. Atenção, que daqui a pouquinho eu vou postar o roteiro da aula de hoje para vocês anotarem. Está bem resumido, porque a nossa aula é muito curta, né? Vocês vão anotar e depois vocês vão fazer essa experiência com calma, ok? Então vamos lá. Um abraço, até mais.